Voltamos à história sobre o voo 828. A Sam estava fazendo vários testes sobre a amostra de sangue que tinham a proteína nova do Cal. Ela estava acreditando que algo aconteceu no avião que fez com que a proteína aparecesse de uma forma milagrosa em todos os outros passageiros. Todos eles tinham isso no sangue, e enquanto isso, o Ben estava na sua casa procurando alguma coisa ali e uma campainha tocou. O amiguinho do Cal, que na época, antes dele sumir, era bem novo, agora já estava ali para levar a Olive para sair. O nome dele é Kevin, e o Cal estava bem chocado ao descobrir que o Kevin estava namorando com a sua irmã gêmea. E com raiva disso, ele conta para seus pais que a Olive fugiu na noite passada. A Olive fica brava porque eles nunca tinham se dedurado antes. E o Cal diz pra ela que ele não se sentia ele mesmo por conta de todas essas mudanças. Então os dois resolveram arrumar as suas diferenças para conseguirem voltar ao normal como antes. E enquanto isso, o Ben e a Micaela foram pra loja da Kelly com o seu marido para conseguir investigar mais sobre a morte dela. Lá, eles encontraram uma mulher que fugiu quando viu eles. E quando os irmãos pegam essa moça, eles perguntam como ela conhece a Kelly. Ela diz que o marido da Kelly, que no caso é o Taylor, abusa e ameaça os trabalhadores dali todos os dias porque eles eram imigrantes ilegais. E quando a Kelly foi ali, eles acharam que ela estava lá para abusar deles também, mas ela disse que queria ajudar os trabalhadores. Com isso, o Ben e Micaela descobriram que o Taylor matou a sua esposa porque ela estava tentando mudar a maneira como ele administrava os seus negócios. Então, eles levaram o Taylor para um interrogatório. Mas ele tem muitos álibis mostrando que na noite ele estava no restaurante. Além disso, nenhuma evidência mostra que ele contratou um assassino. Dessa forma ele foi considerado inocente. Depois disso, o Ben encontrou um estranho na sua casa e ataca ele. Mas foi revelado que ele era amigo da Grace. E depois que ele foi embora, o Ben ficou bravo e perguntou pra ela quantos homens estavam ali em casa. Mas ela fala que esse cara aí costumava vir consertar a pia e ajudar em momentos de necessidade. Ela ficou sozinha por 5 anos, criando uma filha e administrando um negócio. Isso significava que ela teve que aceitar a ajuda de pessoas. O Ben pediu desculpas, mas o relacionamento deles não parecia mais ser o mesmo. E de noite, nós vemos a Micaela indo até a casa da Envy para se desculpar, mas ela foi recebida pelo pai da Envy que falou que a Beverly estava desaparecida. A polícia mandou ele ficar em casa caso ela volte, mas alguém tem que procurá-la pelo bairro. A Micaela, na hora, entra no seu carro e dá uma volta no quarteirão. Depois de alguns minutos, ela encontrou a Beverly em um cruzamento onde um carro estava prestes a atropelar ela. A Micaela conseguiu chegar nela a tempo e viu que ela estava bem. No carro que quase atropelou ela, quem estava dirigindo era a empregada da Kelly. O colar da Kelly, que estava sumido, estava do lado dela, e isso confirma que ela era a assassina. Então depois disso, nós vemos ela confessando o que ela fez. Quando a Kelly sumiu, ela e o Taylor começaram uma vida nova juntos. Mas, quando ela voltou, a empregada virou uma completa estranha pro Taylor. Dessa forma, ela matou a Kelly por ciúmes e roubou o seu colar. A Micaela foi elogiada porque esse era o segundo caso que ela conseguia resolver em menos de um mês. E na casa do Ben, nós vemos a Grace se declarando para ele. Ela diz que ele é o amor da sua vida e ela nunca deixou de amar ele em todos os 5 anos que ela pensou que ele estivesse morto. Então, eles se abraçaram e arrumaram as suas diferenças, voltando ao normal. Naquele mesmo dia, o Ben e a Micaela foram se encontrar com a Sanvi. Ela descobriu que a ressonância magnética de todos os passageiros mostra sintomas de uma vítima de derrame. E isso significa que todos eles tiveram o tal derrame enquanto estiveram no voo, mas ninguém sentiu. E para saber mais sobre isso, a Sanvi precisa fazer experimentos com o cérebro da Kelly. Mas o corpo dela foi levado por uma agência do governo para um local secreto. Enquanto isso, a equipe do Vance estava de olho nos passageiros que estavam no aeroporto quando o avião explodiu. Eles estavam tentando encontrar conexões entre os passageiros e como eles tiveram o mesmo desejo ao mesmo tempo. Agora, nós vemos um flashback do dia do desaparecimento. A comissária, que se chama Bethany, estava fazendo algo suspeito no avião. Indo para Sanvi, ela estava andando pelos corredores do hospital quando de repente tinham pegadas molhadas no chão, mas quando ela olha, desaparece. De repente, parece que algo estava chamando ela, mas ela não consegue entender. Então depois disso, um paciente que estava bem frenético pula nela dizendo que a aeromoça estava por trás de tudo isso.
A Sam fica bem chocada porque também sabe o nome da Bethany. E já em outro local, a Micaela e o Jared saíram juntos em uma missão onde eles têm que ficar de fora de um esconderijo de uma gangue. Então do nada, quando o Jared saiu dali, a Micaela viu uma estátua de um anjo na frente dela e recebeu uma ligação para ela salvar. Enquanto isso, a Olive e a sua amiga estavam em uma loja de maquiagens experimentando uma nova linha que tinha chegado. A Olive queria comprar um batom, mas ela não tinha dinheiro e rouba aquilo. Mas pro azar dela, o guarda pegou ela em flagrante. O Ben teve que ir lá buscar ela, mas o Danny, que era o namorado da Gracie, já estava lá. A Olive ainda considera ele uma figura paterna, então ele entrega a Olive e vai embora. Mas o Ben se sente bem desanimado ao mesmo tempo. Ele percebeu que ele não é a primeira pessoa que a Olive pensa quando tá com problemas. A Micaela, por outro lado, consegue fazer uma conexão da voz que estava pedindo ajuda à pessoa que se disfarçou nessa missão que entrou no esconderijo dos gangsters. Então ela convenceu o Jared a invadir, mesmo que isso pudesse estragar a missão. Mas pro azar dela, esse chamado estava errado e a missão de fato falhou. O Jared foi culpado por isso. Voltando para casa, a Olive estava se sentindo horrível pelo que fez, mas ela não queria que o seu pai soubesse que ela é uma pessoa assim. O Ben, por outro lado, fez ela entender que ele ama ela ainda mais do que ele amava 5 anos atrás, e não importa o quanto ela tenha mudado. Então, nós voltamos a Sam. Ela foi na casa da aeromoça e conta a ela sobre tudo o que estava acontecendo. A Bethany então diz que aquele cara que estava louco se chama Thomas. Ele é gay e estava prestes a ser morto pela sua família na Jamaica. Então a Bethany ajudou ele colocando ele no avião. Quando o avião pousasse, ele deveria sair da escotilha de carga do avião para encontrar o seu namorado na cidade. Mas por conta de tudo o que aconteceu, ele foi deixado em uma cidade desconhecida completamente sozinho. Então alguém entregou ele à polícia e assim ele foi parar no hospital. As duas nesse momento correram para lá para libertar ele. Mas elas descobriram que ele já tinha fugido. Como ele não conhece ninguém na cidade, não vai ter como encontrar ele antes da polícia. As duas encontraram a Micaela fora do hospital e fogem dali porque o Vance também estava no prédio e estava procurando por eles. Ele descobriu que o Thomas estava no porão de carga do avião por conta das impressões digitais. A Bethany ficou sabendo das pegadas molhadas e da estátua do anjo que a Sam e a Micaela estavam vendo, e elas perceberam que tinham mais um chamado. Esse levava até uma fonte onde tinha um anjo, e quando eles chegaram ali, o Thomas estava lá também. A Micaela entendeu que esses chamados eram apenas para ajudar o Thomas. Elas levaram ele para um local mais afastado para descobrir o que fazer com ele. Então na cena seguinte, a Micaela e o Ben estavam voltando para casa. E o Ben acha que eles deveriam começar a evitar os chamados, porque isso poderia colocar a vida deles em risco. Ele estava com medo de que a sua família seja prejudicada. Então mais uma vez, nós vemos um flashback de 5 anos atrás, lá no avião. A Grace e a família estavam no avião voltando para Nova York. E a Olive insiste que eles deveriam ficar no aeroporto até o voo chegar. Mas como estava demorando para o voo 828 chegar, eles decidiram voltar para casa. Mas foi mostrado que o voo 828 nesse momento simplesmente sumiu no ar sem nenhuma explicação. Tava todo mundo preocupado com os 3 que estavam nesse avião. Então, nós vamos para alguns meses depois. A Grace se desligou completamente do mundo e entrou em uma depressão. A Olive, coitada, estava tendo que se virar e ainda cuidar da sua mãe. A Grace reparou que isso não estava ajudando nem um pouco toda a situação e foi até um grupo de apoio e começou a fazer terapia. Lá, ela conheceu o Danny, que fez ela rir pela primeira vez depois do acidente. Nós vemos a Lourdes e o Jared de luto juntos, e isso fez com que eles se entendessem. Então, 2 anos depois de tudo isso, o Jared foi promovido e eles vão em um bar comemorar. Nesse momento, uma coisa levou a outra e eles acabaram se beijando. Agora, nós voltamos ao presente. O Ben se recusou a ajudar o Thomas pela segurança da sua família. Mas aqui uma voz na sua cabeça fica dizendo que estava tudo conectado. Depois disso, ele saiu com o Cal num dia de pai e filho para esquecer tudo o que estava acontecendo. Eles pegaram um metrô para voltar para casa. Mas de repente, o Cal fugiu quando escutou um chamado. Ele começou a correr e o Ben foi atrás dele. O Cal fica gritando que estava tudo conectado. E o Ben fica chocado ao ver que seu filho também estava passando pelo mesmo fenômeno. Indo pro Vance, ele estava louco da vida porque eles perderam o Thomas e ninguém tem informações de onde ele estava. Mas ele descobriu que a Bethany estava no hospital no momento que o Thomas escapou.
E isso levou eles a pensar que ela era quem estava escondendo ele. E nós vemos que ela estava com a sua namorada e estava prestes a ir até o Thomas para levar alguns suprimentos. Mas o Vance encontrou ela e prende ela por ajudar um imigrante ilegal a vir para os Estados Unidos. O Ben estava correndo atrás do Cal e ele chega aonde o Thomas estava. O Ben ficou em choque porque o Cal também estava envolvido nisso. Mas o Cal diz que ele estava pronto para ajudar o Thomas e servir aos chamados. E assim, um tempo depois, o Cal diz que alguém estava vindo para cá buscar eles. Essa pessoa se mostra ser a namorada da Bethany. Ela queria levar o Thomas para um local mais seguro. E ao mesmo tempo, nós vemos o Danny conversando com a Grace. Ele diz que ainda queria estar presente na vida da Olive porque ele não pode simplesmente parar de amar ela como um pai. Ele promete que vai ficar fora do relacionamento dela com o Ben, mas implora para deixar ele ver a Olive de vez em quando. Então a cena corta e nós vemos o Jared na casa da Lourdes. Ela descobriu que ele colocou o seu trabalho em risco por conta da Micaela. Ela sabe o quanto ele amava ela, mas o Jared diz que amava ainda mais a Lourdes, principalmente agora. Então aqui, nós vemos o dia que o avião voltou depois de 5 anos. O Danny descobriu e não falou nada. Da mesma forma aconteceu com o Jared e a Lourdes, que ficaram sem palavras e não sabiam o que fazer. Já no presente, o Ben estava fazendo o possível para fazer uma conexão entre os chamados com o seu propósito de vida. Ele diz a Micaela que estava fazendo tudo isso pelo Cal para garantir que os chamados não machuquem ele. Então, nós vemos o que aconteceu naquele momento do desaparecimento na visão do Cal. Tá tudo ligado. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.